Um corpo foi encontrado próximo à BR-101 em um esgoto aberto no município de Niterói, no Rio de Janeiro. A criança foi encontrada sem camisa, ela tinha entre 5 a 6 anos, ela tinha 1,20 de altura e era um menino. A causa da morte, pelo que parecia, tinha sido afogamento, porque tinha água salgada dentro dos pulmões da criança, mas o estranho era que ele estava com as mãos dentro da bermuda. Isso é incomum, porque se você tá se afogando, você tenta se debater para sair da água. Então, ele não tinha se afogado sozinho. Alguém tinha feito aquilo. Do lado do corpo, tinha uma vela, provavelmente deixada por alguém que tinha passado pelo lugar e tinha visto aquela cena horrível. E essa cena foi uma de várias outras cenas parecidas. Crianças que estavam sendo caçadas por um monstro que ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. O corpo do garoto encontrado na praia não era o primeiro a ser encontrado, mas a polícia esperava que fosse o último. Outras crianças tinham desaparecido e outras crianças tinham aparecido mortas. Não parecia ter exatamente um padrão entre elas ou nada que as ligasse. O nome da vítima era Ivan Medeiros de Abreu, e de acordo com o depoimento do irmão dele, no dia 12 de dezembro de 1991, os dois estavam no centro de Niterói por volta das 7 horas da noite, quando eles foram abordados por um homem com cerca de 20 a 25 anos de idade, estatura média e cabelos enrolados. Esse homem ofereceu 4.000 cruzeiros para praticar atos libidinosos, essa é a descrição que estava no termo de declaração, no processo, mas o que o jornalista do caso diz é que esse cara teria oferecido dinheiro para eles ajudarem numa oferenda para São Jorge ou alguma coisa do tipo. De qualquer forma, as crianças teriam aceitado. O Altair, irmão do Ivan, não contou pra ninguém o que tinha acontecido com ele e com seu irmão. Ele chegou em casa sem o irmão, a mãe dele perguntou o que tinha acontecido e ele não diz nada porque ele tá apavorado, ele tá em choque com o que aconteceu. Então, no dia 14 de dezembro daquele ano, a mãe vai até a delegacia. Quando ela deu a descrição do Ivan, a polícia disse pra ela que tinha um garoto com as mesmas características no IML. Ela foi até o IML e lá ela encontrou o corpo do filho dela. Ela identifica o corpo do Ivan e é quando o Altair conta tudo o que aconteceu. Eles eram de uma família bem pobre, então eles estavam pedindo dinheiro pelas ruas de Niterói, quando eles foram abordados por esse homem. Ele leva os meninos em direção ao esgoto, onde aconteceu o crime. O Altair viu esse homem apertar o pescoço do seu irmão até que ele ficasse inconsciente. Depois, ele puxou o Altair para uma área com algumas pedras e ele bateu a cabeça do Altair nessas pedras. O Altair, ele dá outros detalhes de como aconteceu o crime e o que aconteceu, mas não só isso, ele diz pra polícia o nome do assassino. E o nome é Marcelo. Depois de cometer o crime, o tal de Marcelo teria levado o Altair para um lugar próximo a um posto de gasolina na avenida no dia seguinte. Os dois tomam um banho. O Altair, ele não reagiu porque ele era uma criança, ele estava apavorado e o Marcelo tinha batido a cabeça dele numa pedra, então além de tudo isso, ele estava meio tonto. No dia seguinte, o Marcelo pergunta pro Altair: "Você me ama?" Para tentar salvar, o Altair diz que sim. À noite, o Marcelo, ele pega o Altair para sair por aí distribuindo panfletos. Nisso, o Altair consegue fugir, ele pega um ônibus e ele volta para casa. A partir disso, começa a investigação da polícia. A polícia refez todo o caminho com Altair. Ele sabia que o crime tinha acontecido em Copacabana. Ele e o Marcelo tinham atravessado de barca e depois pegaram um ônibus em direção a Copacabana. Lá em Copacabana, o Altair conheceu o cinema Roxy, ou Roxy, e esse cinema tinha contratado um cara recentemente para sair por aí distribuindo panfletos. E esse cara era o Marcelo. A polícia subiu com o Altair e ele imediatamente reconheceu o Marcelo como o assassino e o cara que tinha sequestrado ele. E antes mesmo que a polícia desse voz de prisão, o Marcelo, ele diz que estava esperando por eles. Ele diz: "Eu estava esperando por vocês ontem", e ele confessa que ele matou o menino. O Marcelo Costa de Andrade, ele é preso, e depois que a mãe dele descobriu que ele estava preso, ela foi até a delegacia e ela começou a falar um monte de coisa sobre ele. Ela disse que ele era uma criança normal, a princípio, mas depois de um tempo ele começou a mudar. Ela não sabe quando isso aconteceu, foi muito de repente. O Marcelo, ele começou a rir sozinho, ele tava normal e aí do nada ele começava a rir pra parede. E não eram risadas normais, de acordo com a mãe dele, eram risadas um tanto bizarras. Ela diz também que o Marcelo não tomava remédios, que ela sempre chamava ele pra ir no médico, mas ele dizia que não dava pra ir porque ele ia trabalhar. Inicialmente, ele morou com o pai dele, e depois da maioridade, ele foi morar com a mãe dele. Certo dia, ela conta que ele saiu por aí com um facão dizendo que ia cortar banana, só que ele voltou pra casa cheio de sangue.
A mãe dele perguntou o que tinha acontecido, o que ele foi fazer. E aí ele diz, mãe, eu fui cortar banana. Ela falou, não, conta a verdade, o que você fez? E o Marcelo conta que ele foi trabalhar, ele fez o caminho de sempre. E nesse caminho, ele encontrou um menino, uma criança, e ele gostou dessa criança, ele ofereceu dinheiro pra esse menino, e aí ele levou esse menino pra um campo de futebol, onde ele abusou da criança. Em seguida, ele mata a criança do mesmo jeito que ele matou o Ivan. Inicialmente, ele conta que ele deixou o corpo lá, mas ele conta que quando ele chegou em casa, ele sentiu vontade de voltar e arrancar a cabeça do menino. Senhor amado. Uma equipe de TV foi até a casa do Marcelo, e lá eles encontraram livros de orações impressas da Igreja Universal. O Marcelo era um cara religioso. Encontraram também fotos de crianças e de modelos infantis. Também fotos de tragédias envolvendo crianças, além de roupas de crianças. Com isso, a polícia sabia que ele não tinha cometido só um crime. Ele tinha feito mais coisas. Agora, eles só precisavam fazer ele contar o que ele tinha feito e como ele tinha feito. No começo não foi fácil fazer o Marcelo falar, demorou um certo tempo até ganharem a confiança dele, mas depois que isso aconteceu, ele começou a narrar detalhadamente as coisas que ele tinha feito, e eram muitas coisas e ficava cada vez pior. O jornalista, que acompanhou o caso de perto, diz que depois que ele começou a ganhar bastante atenção, ele começou a falar mais, ele ficou famoso, basicamente. E ele gostou de ficar famoso. Sobre o caso do Ivan e do Altair, os irmãos, o Marcelo explica que ele colocou as mãos do Ivan dentro dos shorts, dentro da bermuda, porque ele não queria que os ratos no esgoto comessem a mão do Ivan. E ele teve essa preocupação, ele sentiu dó, de acordo com ele, depois de já ter matado o Ivan. Ele também diz que ele se apaixonou pelo Altair, ele queria morar com o Altair, e por isso que ele obrigou o Altair a ficar o dia inteiro com ele, e perguntou se o Altair amava ele. No fim, ele confessou ter matado 14 meninos de abril até dezembro de 1991. Então, ao total, foram 15 assassinatos, contando com o do Ivan. Os crimes não tinham exatamente um padrão, por assim dizer. O Marcelo, ele abusava de todas elas, mas a forma que ele matava as crianças às vezes era a mesma, às vezes não. O padrão dele, por assim dizer, era esganar e depois bater com uma pedra, mas isso variava, poderia ser primeiro bater com a pedra e depois esganar, enfim, louco. Tinha um cadáver que ele tava completamente podre quando a polícia encontrou ele, porque tava ali há muito tempo, não dava nem pra dizer o sexo da criança. Em algumas cenas, a polícia encontrou leite, pão e algumas coisas que o Marcelo tinha deixado lá. E quando ele foi questionado sobre isso, o Marcelo diz que era pra alimentar os espíritos das crianças. O Marcelo também dizia que ele sentia prazer em fazer aquelas coisas sádicas, e ele realmente acreditava que ele tava fazendo bem aquelas crianças porque elas iriam pro céu. Eles consideravam um cara religioso, e ele disse que ele ficava ouvindo quando o pastor dizia que as crianças iam pro céu. O apelido Vampiro de Niterói se deu porque ele fez isso. Ele bebia o sangue das crianças. E ele disse que fazia isso porque as crianças tinham uma pele bonita e um corpo bonito, então ele bebia o sangue pra poder extrair essa essência das crianças. E ele também praticava necrofilia. Tudo isso, de acordo com ele, e ele descrevia exatamente o que ele fazia e como ele fazia. E ele narrava os crimes com calma e frieza, muita calma e muita frieza. Ele parecia sentir prazer ao contar aquilo, ele gostava de se exibir, ele gostava de contar aquelas coisas pras pessoas, pra TV, pra jornais, matérias. A psiquiatra do caso disse que o que mais marcou ela foi justamente o olhar dele. Ele tinha um olhar completamente insano, um olhar que você fica, mano do céu. Era como se ele olhasse além de você. Você era só um abstrato da realidade dele, e o que ele olhava era muito mais profundo. E quando você escuta ele falar, tem vídeos na internet se vocês quiserem, é meio difícil entender o que ele fala, porque ele fala como se ele tivesse um ovo na boca, não dá pra entender o que ele fala, e ele sempre olhava pras câmeras rindo, como se ele estivesse se divertindo com aquilo, como se ele fosse uma criança. E claro que toda a imprensa foi atrás dele, e ele adorou cada segundo disso, porque agora ele era basicamente uma celebridade. Marcelo, ele atraía essas crianças chamando elas pra acenderem velas pra São Jorge. Além disso, ele também oferecia doces e comidas pra essas crianças, principalmente crianças pobres e necessitadas. Eu acho que todas as vítimas dele eram crianças pobres. Ele era muito ligado a esse lado infantil. Como eu disse, ele parecia uma criança. Ele gostava de coisas infantis, ele meio que... ele não agia como uma criança, mas parecia que era uma criança falando, sabe? Uma criança
completamente louca. Era como se ele ainda não tivesse crescido, ou como se ele tivesse perdido a infância dele, o que de fato aconteceu. Ele via nessas crianças pobres a mesma criança pobre que ele tinha sido, e ele usava elas como reflexo de algo que ele mesmo viveu no passado. Isso, de acordo com os psiquiatras que analisaram ele. Eles também disseram que esse abuso que ele sofreu na infância, ele reproduzia nas crianças, mas esse abuso não explicava as coisas que ele fazia, era parte do trauma e de todo o drama que acontecia na mente dele, mas não era a causa principal e nem foi o gatilho principal. A coisa era muito mais complicada. Pra eles foi muito complicado analisar esse cara. Eles fizeram exames no Marcelo e, por incrível que pareça, eles descobriram que ele não era psicótico, como todo mundo acreditava. Ele também não tinha transtornos mentais, distúrbios, nada. Até porque o psiquiatra disse que não seria o transtorno mental o responsável pelos crimes. É só um fator no meio de tantos outros fatores. Era uma situação muito complicada. Então, culpar um transtorno mental, como todo mundo esperava que fizesse, não resolveria nada. No exame, mostrava que ele tinha dificuldades no aprendizado, talvez por isso ele tinha uma dificuldade na fala, mas não era nada muito grave, não era nada muito sério. Ele tinha um QI abaixo da média, ele tinha dificuldade em aprender as coisas, mas não era nada grave, nada que justificasse ou explicasse o jeito dele. O que chamou a atenção da psiquiatra, na verdade, foram os traços de personalidade do Marcelo. Ele fantasiava demais, ele tinha dificuldade em associar o que era real e o que era místico. Ele realmente acreditava que o que ele tinha feito era algo bom, que ele tinha salvado aquelas crianças. E os exames aqui, eles foram importantes porque eles iriam decidir o futuro do Marcelo. A defesa criminal, como na maioria dos casos de serial killers, alegou insanidade. Nos Estados Unidos, eles normalmente fazem isso pra livrar o acusado da pena de morte, dependendo do estado, ou pra internar ele, ao invés de mandar ele pra prisão. Claro que eu não sou absolutamente nada, formada em nada, isso é só uma informação que eu tirei dos documentários criminais que eu assisti, eu já vi isso acontecer várias vezes, mas obviamente eu posso estar falando besteira. No caso do Marcelo, ele disse que ele estava arrependido do que ele fez, e ele pediu pra não ser condenado e colocado com os outros presos, porque ele sabia que se ele fosse pra uma prisão comum, ele seria morto, e essa era a preocupação dele. O Marcelo foi julgado e absolvido. Ele sabia que o que ele tinha feito era errado, mas ele não tinha como controlar suas ações. Ele foi considerado inimputável, ou seja, que não pode ser responsabilizado, que é isento de pena. Eu perguntei isso pro meu irmão, que é advogado, porque eu não sabia o que era não. E por ser isento de pena, ele foi mandado para um manicômio jurídico, mas é claro que a sentença dele causou muita revolta e indignação na população, porque todo mundo queria que ele fosse preso ou até que sofresse coisa pior, que ele fosse morto, lixado. As pessoas queriam lixar o cara. A psiquiatra diz que a pena dele não foi um prêmio, como as pessoas pensavam, porque esses lugares são bem horríveis, manicômios jurídicos são bem horríveis, de acordo com ela, e ele vai ficar preso nesse lugar até ser considerado apto a voltar para a sociedade. O advogado de defesa, que fez a defesa do Marcelo, disse que não vai ter pedido de liberdade sem o exame de cessação de periculosidade. Pesquisei no Google, e isso significa que o Marcelo é um risco para a sociedade, e esse exame mostraria que ele não é mais um risco, que ele não é mais perigoso, e aí sim ele poderia ser solto. Mas o advogado de defesa diz que juiz nenhum faria isso, tiraria ele do manicômio. Se ele foi mandado pra lá justamente porque ele sabe que o que ele fez é errado, mas ele não consegue se controlar e por isso ele faz, ele nunca seria considerado apto pra viver em sociedade de novo, porque ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele faz. Então, em tese, a pena dele foi uma pena perpétua. Mas não tão perpétua assim, porque em 1997 ele fugiu. E cara, eu imagino o terror que deve ter sido naquela época, saber que um maníaco tarado, condenado, estava solto, que ele tinha fugido. A recompensa para quem entregasse o Marcelo era de 2.000 cruzeiros. O Marcelo, ele fugiu do manicômio e ele foi atrás do pai dele no município de Sobral, no interior do estado do Ceará. Acontece que o pai dele sabia o que o filho dele tinha feito. Tava em todos os jornais, nas matérias, todo mundo sabia. O filho dele era um assassino condenado. O pai dele entrou em contato com a polícia e entregou o próprio filho. O Marcelo, ele explica que os funcionários estavam jogando bola, e aí a bola caiu na rua. Nisso, os funcionários abriram o portão pra um funcionário X lá ir buscar a bola, e o Marcelo aproveitou a oportunidade pra escapar. Ele foi de ônibus do Rio de Janeiro até o Ceará. E eu me pergunto, cara, ninguém reconheceu o cara no ônibus, o motorista não reconheceu, as pessoas que estavam no ônibus, ninguém reconheceu que o cara era o vampiro de Niterói que foi condenado? Porque eu acredito que do Rio de Janeiro até o Ceará é um rolê. E ninguém percebeu que aquele cara era doido? Enfim, o Marcelo, ele era um andarilho,
Ele confessou ter cometido um crime em Belo Horizonte, mas a polícia nunca encontrou o corpo. Suspeitavam também que ele poderia ter cometido um crime em São Paulo. E os policiais fizeram uma estimativa. Por ele ser um andarilho e por ele ter cometido tantos crimes num curto período de tempo, a polícia fez uma estimativa e é possível que ele tenha matado cerca de 80 garotos ao longo da vida dele. Mas claro que é só uma especulação e não tem como comprovar isso. Mas é completamente possível. Atualmente, ele tem 54 anos e o documentário que eu usei pra fazer as minhas pesquisas é de 4 anos atrás, porque ele tinha 50 anos naquela época. A psiquiatra diz que ele continua a mesma coisa, o mesmo cara com os mesmos assuntos. O detetive responsável pelo caso diz que ele continua dopado e internado, sem expectativa de ser solto. A grande questão com o vampiro de Niterói são os traços de personalidade dele. Isso é algo muito difícil de ser mudado, é algo quase impossível. Uma coisa é você ter um transtorno, isso pode ser tratado com remédio. Outra coisa é você ter um traço de personalidade completamente corrompido. É muito difícil de reverter essa situação. Palavras da própria psiquiatra do caso. É alguém que simplesmente não pode viver em sociedade. Ele entrou com vários pedidos de liberdade e todos foram negados. Em 2006, foi recomendado pelos psicólogos que o Marcelo não desse mais entrevistas. Atualmente, ele se encontra internado e sem expectativas de soltura. Muito obrigada se você assistiu até aqui. O documentário que eu usei pra fazer na descrição, caso você queira assistir. Tem 9 episódios, se eu não me engano, 5 minutos cada. Se você tiver alguma sugestão, algum crime ou algum mistério que você queira que eu veja, você pode escrever aqui nos comentários, ou você pode também mandar no meu servidor do Discord, o link estará na descrição. Me siga nas redes sociais se você quiser. Seja membro se você quiser. Agora a gente tem 3 categorias, e aí você vê lá o que você vai ganhar em cada uma delas. É isso. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.